Segunda parte do livro Aglon e os Espíritos do Mar. Narração de Elaine Ramos. Paris. Eu estava em Paris. Passeava pelo boulevard ao lado de Alexandre Dumas. Alexandre, talvez considerado um dos maiores escritores do mundo, ao lado de Victor Hugo, que dividia com ele as glórias literárias da França diante da humanidade. Alexandre ainda exibia aquele físico de gigante cor de bronze e braços nus, que era como sempre andava pelas ruas de Paris, chamando a atenção de todos, que era a sua vaidade. Agora espírito, mantinha fisionomia séria, embora desse algumas gargalhadas de vez em quando. Por isso conversamos alegremente naquela manhã ao sol pálido. De repente, como prometera, chegou Aglon, outro gigante, porém louro, em contraste com o velho Dumas, que fora na terra, naquela mesma Paris, com Victor Hugo, os meus iniciadores e orientadores na vida literária. Aglon abraçou-me dizendo: "Estou aqui, meu amigo, às suas ordens." Havíamos combinado uma nova viagem pelo mar. Alexandre compreendeu e partimos em direção a Marsella. Ali encontramos Caliclates, que nos acompanharia e encarregaria de descrever a viagem, o que começou a fazer. Eu já conhecia Júlio Verne, que fora na Terra famoso escritor francês na última encarnação, e a exemplo de outros escritores, assumir agora o compromisso de divulgar a doutrina espírita em forma de manifestações artísticas, tais como o livro. Outros a manifestavam através da música ou da pintura. Eu, por minha vez, me incumbira de relatar-lhe, de certa forma, os episódios. Ele começara a fazer algumas viagens espirituais em regiões que correspondiam aos seus anseios e à sua competência, evolução e limites de seu entendimento, e até onde lhe era permitido pelas esferas superiores viajar, segundo programação determinada, e saber também autorizado pelo departamento encarregado das comunicações. Assim, até que ponto eu poderia lhe contar o que ele não verá? Certos lugares não poderia visitar, certos fatos não deveria saber, e certos conhecimentos não poderia adquirir. Aí então eu lhe informava de maneira adequada as suas possibilidades e a sua capacidade de escritor, que iria retransmitir para a Terra também em linguagem razoável e ao entendimento dos seus futuros leitores. Para as transmissões das duas esferas, a física e a espiritual, a linguagem e a transmissão obedeciam os sistemas e as formas adequadas às possibilidades humanas. Júlio era considerado na Terra um gênio literário do campo ficção científica, e a que o público lhe dava maior aceitação e interesse entre os homens, gênero literário que na realidade nascera com ele. Assim, em prosseguimento às suas palavras iniciais, passo a descrever a viagem com os seus diálogos e os demais acontecimentos. Logo alcançamos certa altura. Volitamos pelo espaço e logo depois buscamos o mar e mergulhamos nele. Aglon nos conduzia. Vimos em poucos instantes uma pequena aldeia marinha e sobre a pequena elevação a figura majestosa de Netuno, com seu tridente fulgurante. Na destra e à sua volta dezenas de pequenos Netunos com pequenos tridentes, que o rodeavam como se fossem guerreiros. Na realidade eram a sua guarda. Recebeu-nos sério. Todos eles tinham a fisionomia humana, rostos barbados e da cintura para baixo exibiam a forma de peixe, a exemplo dos centauros, e nadavam em espantosa velocidade. A um simples gesto ou sinal de Netuno, adotavam a posição agressiva dos guerreiros, embora seguissem a atitude séria do chefe. Júlio admirou e achou interessante aquele espetáculo e me aconselhou a registrá-lo da melhor maneira possível. Netuno saudou atenciosamente o grande espírito. Continuei a sentir que nas zonas inferiores, especialmente as mais baixas, reinava sempre a justiça rigorosa e que os seres que ali habitavam, os espíritos, não correspondiam e nem se interessavam pelo amor. Aqui, disse Aglon, respeitam, como no abismo, a justiça e a dor. Está sob qualquer manifestação. Esta sob qualquer manifestação.
Os poderes que vêm de cima serão respeitados de qualquer maneira, porque no fim também significam dor, que sofrerá aquele que vier a desrespeitá-los. Também não aceitam o cordeiro, porque este é o símbolo de Deus, que tudo pede e tem a possibilidade até de apavorá-los, com o látego de pavor e a justiça que, em nome de Deus, distribui dor a cada um. Percebi que Júlio estava admirado de ouvirmos aquelas palavras. Então Deus, mesmo com a justiça, não impede o erro e estabelece a harmonia? Perguntou Júlio. Não. Deus estabeleceu o livre-arbítrio e deixa cada um legislar dentro de si mesmo, de modo a evoluir conscientemente, nada mais. Se os bons conseguem alcançar total harmonia com a ajuda e trabalhos próprios de si mesmo, mas o harmonioso e espontâneo cumprimento das leis e a harmonia com Deus, que na realidade é um conjunto de leis justas, harmoniosas e boas, afinal o universo inteiro é lei e o universo é Deus. Como disse um sábio filósofo terrestre, o universo é o corpo estrutural de Deus. Como demonstrássemos certa admiração pela formação quase militar dos pequenos Netunos, aquelas criaturas metade peixe, metade homem ou mulher, exibindo rabos de peixe de enorme velocidade, Netuno gentilmente convidou-nos a visitar o seu quartel. Aglon aceitou o convite e explicou. Como já sabem, nas zonas inferiores, embora de recuperação, vale a justiça e o poder. Deus para essas criaturas é poder, assim como o diabo. Pensam que o diabo tem o direito de se opor a Deus, mas acreditam que Deus é um pouquinho maior e que, se os Netunos não vigiarem bem o seu reino, o demônio vencerá. Ainda não tomaram consciência do amor. Creem que o seu dever é vencer a justiça, e isso o fazem rigorosamente, assim como respeitam os mensageiros do reino e aceitam as suas ordens, que vêm em nome das esferas superiores. Aglon silenciou e partimos. Júlio sempre junto a mim e a tudo observava. Logo vi que descíamos em volitação rápida para as zonas mais baixas do oceano e que íamos encontrando os mais estranhos seres da criação. Descíamos propriamente escoltados pelos netunianos e em breve atingimos algumas águas escuras, que Aglon denominou de recôncavo. Logo ouvimos o toque de uma corneta, e assim se pode dizer, mais parecendo o som esquisito de uma trompa de chifre de boi terrestre. E uns 100 netunianos guardavam as portas do quartel de Netuno, verdadeiras sentinelas, armados de tridentes. O ser que empunhava a trombeta ou cometa anunciou, como nas áreas militares, a chegada do chefe ou comandante. Não demorou e, ao sinal de um Netuno, que pareceu o subcomandante, se postaram em formação militar, em fileiras, uma em frente à outra, após Netuno ladeado por 2 lugares tenentes, à frente em pé de igualdade com Aglon. Nós outros seguimos atrás. O edifício do quartel, construído de material semelhante ao plástico e em vidro de cor verde claro, estava mergulhado em semi-escuridão. Ali havia ogivas por onde entravam os netunos. Tudo obedecia à forma oval ou ovalada, que refletia o verde do mar ou o oceano. O naufrágio. Descemos logo, volitando para baixo, e atingimos uma região onde os netunos continuavam deslizando em formação militar, porém como cardumes de peixes. Faces de criaturas humano-terrestres com fisionomias de peixe e caudas de peixe. Era um espetáculo estranho, diferente e belo. Foi quando soou como que um silvo que percorreu as águas. Aquela enorme quantidade de homens-peixes, viajando em plano horizontal, estavam de repente e silenciosos ficaram em estacam de repente, desculpe, e silenciosos ficaram em expectativa. À sua frente, como comandante de uma frota aérea, o imponente Netuno deu um sinal com o tridente e um pequeno grupo partiu, destacando-se do bloco para a superfície. Aglon deu-me uma ordem discreta, quase imperceptível, e junto com Júlio partimos atrás. Netuno não se opôs. Verifiquei na superfície um navio que se afundava. Centenas de pessoas se afogavam. Percebi então que o grupo que acompanhávamos era um grupo de salvamento,
que logo se pôs a trabalhar, procurando retirar os espíritos dos corpos afogados. Eram retirados inertes. Um ou outro se afastava do próprio corpo inconsciente. Não demorou e chegou outro grupo, uma espécie de padioleiros, que em nave especial preparava-se para levar os recém-desencarnados embora. Notei que procediam de maneira serena e calma. Velozmente levaram-nos para o local de onde viemos. O grande transatlântico se debatia como uma grande baleia ferida de morte, abrindo a ferida enorme nas águas do oceano como um imenso terremoto que dilacerasse a terra. O oceano também parecia por um momento rasgado e ferido de morte. Na realidade, travava-se uma batalha entre o mar e o navio. No plano espiritual, os Netunos de certa forma também se debatiam. Nós apenas assistíamos entre as faixas turbilhonantes dos dois mundos. Netuno também chegou logo depois com Aglon, como o general em chefe depois da batalha. Outros grupos de Netunos seguiram para o local do sinistro e começaram a trazer para o hospital da comunidade netuniana os espíritos recém-desencarnados. Que interessante! Eles são os samaritanos do mar. Muitos foram recebendo medicamentos adequados ao seu caso e colocados em sono reparador. Outros, semiconscientes, receberam medicamentos cuja finalidade era conduzi-los mais rapidamente ao despertar. Um deles, que despertara, clamou logo: Eu sou o culpado, eu sou o culpado. Aglon aproximou-se e perguntou: Por que se sente culpado, amigo? Por quê e de quê? Eu sou o comandante, não deveria ser culpado? Conduzi um navio para águas perigosas e sabia que estava errado. Sou o culpado e, como tal, serei julgado. Realmente, ponderou Aglon, isso deveria acontecer. O comandante aquietou-se diante dessa informação. Aquilo parecia tê-lo acalmado. Ele que estivera até ali assediado pelo desespero. E aonde serei julgado? Aonde? Não vejo tribunais. Logo verá, aqui mesmo. Netuno, percebendo que lhe cabia fazer aquele papel e que Aglon lhe tomara a dianteira, aproximou-se respeitosamente em face de Aglon, dirigiu-se ao espírito ainda aflito. Aqui nós temos tudo, tribunal e justiça, não se preocupe. Mas eu quero ser punido pelo mal que fiz a tantos. Você será, retrucou Netuno, mas não abrimos mão da justiça. Você será julgado severamente, mas o que fez contra a lei da justiça será apreciado e receberá de conformidade com as proporções reais dos seus erros. Fiquei surpreendido com o bom senso de Netuno. Aglon explicou: Meu filho, aqui seguem rigorosamente a justiça que vem de cima. Como já lhe disse, ainda não conquistaram o amor, mas alcançaram a justiça. Não conhecem a Deus e por isso não o amam. Sabem que existe e cumprem fielmente suas leis de justiça e respeitam o seu poder. Em quase todas as zonas inferiores do universo, os espíritos que aí habitam temem ou respeitam o poder de Deus. Estão em marcha para o amor que um dia alcançarão. Fiquei pensativo, meditando a sabedoria de Aglon. Mestre no mar, morte no mar. O trabalho de salvação continuava. Os grupos se renovavam, iam e voltavam, levando sem cessar aqueles que a morte deixava em suas mãos. O imediato também deixava o corpo em gritos lamuriosos, pois se considerava por sua vez também culpado do desastre e não se conformava com a perda do navio. Nós assistimos tudo com saudade e pena. Você sabe, meu filho, explicou Aglon, a diferença aqui é apenas o meio ambiente. O resto é igual na Terra. Água, ar e terra são coisas semelhantes. Tudo é o mundo mesmo. O espírito é sempre o espírito em qualquer lugar. O veículo físico é que se diferencia, de acordo com as necessidades e o meio. Órgãos diferentes para meios diferentes, para que o espírito prossiga na jornada da evolução espiritual. Os Netunos se desdobravam bravamente na fúria de salvar. A quantidade dos que desembarcaram era muito grande e cada um trazia consigo uma série de problemas. Algumas entidades malignas os acompanhavam. A morte nas águas era diferente da morte na terra. Era mais suave, é verdade, mas nem por isso deixava de ser angustioso. Em geral, o corpo descia até uma certa profundidade e horas mais tarde, às vezes dias, subia e flutuava no meio do oceano ou até mesmo na superfície. Aí apareciam os Netunos e os retiravam dos corpos, conduzindo-os para o hospital netuniano. O Netuno, cujo cargo correspondia ao de um governador
ou a um grande secretário de polícia, presidia a tudo com eficiência e rapidez. Devemos ter permanecido por ali uns 3 dias. Passado o que, Netuno nos convidou para uma vistoria mais demorada aos desencarnados no hospital. Aglon aceitou e nos convidou a ir por sua vez. Penetrando o hospital, defrontamos uns em desespero e culpa. Os Netunos, na realidade, se sentiam quase todos culpados e se culpavam. Notar a diferença entre os homens e os espíritos da terra e do mar, enquanto nos desastres da terra, os espíritos e os homens nunca se julgaram culpados, os do mar acusam-se imediatamente de o serem. Aglon apressou-se a nos informar. A consciência dos marítimos pesa menos, segundo parece, mas isso é resultado da água que absorve as vibrações mais violentas. No entanto, é tudo igual. O imediato chorava convulsivamente. Sentia-se culpado, embora o comandante do navio não fosse ele. Os Netunos, embora com seriedade e rigor, se desdobravam em trabalho intenso e falavam sempre em justiça. Aglon, como nós, mantinha-se silencioso e não falava a não ser o estritamente necessário. A movimentação era incessante. O hospital estava cheio. Os desencarnados foram entregues às enfermeiras, que, por sua vez, com profunda paciência, se entregavam ao serviço. Um salão enorme, cheio de móveis estranhos para a compreensão terrestre, faziam o papel de camas. O material parecia plástico. Aproximamo-nos com Netuno e Aglon à frente de cada espírito que sofria a intervenção das enfermeiras e ouvíamos e víamos cada caso. Assim, chegamos à cama de um espírito masculino que exibia uma expressão angustiada, falava e chorava ao mesmo tempo. E o meu dinheiro? E o meu dinheiro? Perdi tudo! Meu Deus, como farei agora? Como farei? Aglon explicou. Pensa que não morreu fisicamente, que apenas caiu no mar, mas embora ainda confuso, sente que já perdeu ou vai perder os seus bens. Era homem rico. Na cama ao lado, uma mulher clamava por suas joias. Como vem? Esclareceu o espírito. Era navio de passageiro, transatlântico em cruzeiro pelo mundo. Estava mais ou menos na costa da Noruega, mas gelado, o que facilitou a morte quase instantânea. De cama em cama encontraremos angústia e medo. Netuno apressou-se a falar a seu favor, dirigindo-se a Aglon. Com as necessidades e o meio. Órgãos diferentes para meios diferentes, para que o espírito prossiga na jornada da evolução espiritual. Os Netunos se desdobravam bravamente na fúria de salvar. A quantidade dos que desencarnaram era muito grande e cada um trazia consigo uma série de problemas. Algumas entidades malignas os acompanhavam. A morte nas águas era diferente da morte na terra, era mais suave, é verdade, mas nem por isso deixava de ser angustioso. Em geral, o corpo descia até uma certa profundidade e horas mais tarde, às vezes, subia e flutuava no meio do oceano, até mesmo na superfície. Aí apareciam os Netunos e os retiravam dos corpos, conduzindo-os para o hospital netuniano. Como podem perceber, prestamos aqui grandes serviços à humanidade terrestre, recebendo aqueles que vêm de lá pelo naufrágio ou aos acidentes no mar. Sim, compreendo, respondeu o mensageiro. Incluirei a sua dedicação e a de seus subordinados à esfera superior para registro. Netuno gritou satisfeito. Sorriu satisfeito, desculpe. Obrigado, senhor, disse reverente. A visita, todavia, continuou. Regiões purgatoriais no mar. Depois da visita ao salão de recuperação do Hospital Marinho para os náufragos acidentados, Netuno, talvez entusiasmado com a notícia que Aglon lhe dera de comunicar às esferas superiores o seu trabalho, conversou isoladamente à distância com este e consultou-o da possibilidade de ver de perto as regiões purgatoriais do mar. Aglon aceitou. Venerável senhor, disse ele, partiremos já. Assim partimos em grupo, através das camadas espirituais do oceano, vencendo rapidamente a atmosfera aérea do mar onde estava, que também ali era apenas uma parte do oceano. As águas começavam a escurecer. Milhares de peixes de diversas formas e tamanhos iam ficando atrás,
enquanto percorríamos o espaço marítimo e começávamos a sentir que tudo era normal, quando foram aparecendo seres de formas estranhas, pequenos seres que possuíam pernas espantosamente feias, cujos pés lembravam os pés dos patos, e na cabeça onde brilhavam dois olhos fosforescentes e vermelhos como fogo, e uma boca dentada semelhante à boca dos barões. O peito era cabeludo, e entre a cabeça e o corpo apresentavam uma espécie de pescoço taurino. O que impressionava mais, contudo, eram as mãos com garras ferozes e aduncas, de unhas grandes e duras como ferro. Netuno havia levado um grupo militar dos seres netunianos, todos de tridentes em riste. Defrontaram logo um imenso grupo dos seres vermelhos e peludos, porque na verdade eram vermelhos e de peitos cabeludos como animais terrestres. Estes seres estranhos atacavam as enfermeiras dos grupos de salvação ferozmente e disputavam os espíritos desencarnados, tentando arrebatá-los. Os netunianos investiram e os vermelhos, por sua vez, os enfrentaram. Os vermelhos procuravam dilacerá-los com as unhas que pareciam grampos de ferro. Rasgavam-lhes impiedosamente o peito. Por seu lado, os netunos reagiam com os tridentes, e a luta se tornou em breve terrível, com ferocidade de parte a parte. Alguns tombavam inconscientes, descendo lentamente para o fundo do mar. Fato que eu não compreendia, porque acreditava que espíritos não estivessem sujeitos a isso. Esperava, porém, que após Aglon me explicasse com calma. Reparei que os outros companheiros, especialmente Júlio, também estavam assombrados com o espetáculo. Agressores e agredidos. Aqueles seres estranhos e esquisitos, mesmo no mar, que apresentavam formas estranhas, semelhantes mais a animais terrestres do que a peixes em luta, agora com os netunos para arrancar-lhes os espíritos recém-desencarnados, causaram-nos profunda impressão, especialmente o Júlio. Assombrava-nos o fato de, na luta, dilacerarem o corpo espiritual dos outros seres. Como seria aquilo? Não eram criaturas espirituais? Aglon, como prometera, nos esclareceu melhor. Estes seres percorrem os mares em busca daqueles que vêm do plano físico e que, ainda envolvidos pelos fluidos densos, semimateriais, conservam um corpo de consciência próxima à substância física e que muitas vezes se sentem também semi-hipnotizados a deixar o corpo e abandonar a esfera terrestre. Por sua vez, os outros agem e lutam como os humanos nas batalhas e lutas da Terra. Os netunos usam os tridentes como grandes garfos para assustá-los ou imobilizá-los. Aos olhos dos vermelhos, aquilo tudo é uma luta física, como uma batalha que se passa num sonho e tentam impedir que os outros se apossem dos desencarnados, o que sempre conseguem pela sua aparência de deuses antigos. De fato, aquelas garras manejadas com violência maldita abrem sulcos nas formas dos adversários. Observando melhor, vocês verão que, de ambos os lados, netunos e vermelhos irradiam e projetam vibrações e raios. Os vermelhos, uma espécie de matéria semi-elétrica ou um tipo de eletricidade diferente que atinge os adversários, principalmente os náufragos que vieram de navio, os envolvem como as bombas de gás e os tornam inconscientes por muito tempo, deixando-os como se fossem mortos. Isso dá à luta a aparência de uma batalha. Os netunos também enviam raios. Essa luta ocorre em todo o oceano, onde os vermelhos encontram seres que no mar estão desencarnando. Além disso, os vermelhos são verdadeiros vampiros do mar, pois absorvem os resíduos dos náufragos de que se alimentam. Os netunos, por sua vez, são vigias do mar. Os vermelhos, como os escorpiões da terra, têm esses raios e irradiações como veneno. O ouriço caixeiro lança espinho, os escorpiões e as cobras venenosas o tamanduá. Compreendemos logo o que Aglon queria dizer. Todavia nos aproximamos daquele local e seguimos Netuno, que dizia a Aglon: Como vê, Senhor, nosso trabalho é imenso e o exercício da justiça por essas plagas é sacrificial. Já estávamos em marcha quando se aproximaram 4 netunos, carregando um vermelho.
Vimos espantados que o ser era cabeludo, de pelos vermelhos no peito, cara chata, boca larga, alguma coisa semelhante a nariz chato, e a testa cheia de furos como um chuveiro, por onde aspirava elementos do ar como se respirasse. Passado nosso interesse, Aglon explicou. Esses seres, que parecem uma mistura de animal e peixe, são inimigos naturais dos outros seres e não dispõem de inteligência avançada, mas têm um sistema avançado de alimentação que se faz por vias aéreas instaladas na fronte. São seres de transição. Vi também que o ser capturado dispunha de 2 pernas e patas semelhantes a rã. Permanecemos algum tempo examinando-o e nos inteirando das lições do espírito, quando fomos surpreendidos por um magote de vermelhos que vinham arrebatar a nova presa. Um grupo de Netuno, todavia, preparados para tal ataque, os enfrentou corajosamente. Os vermelhos atacavam e vieram para lamentar. Um ser de forma mais avantajada se aproximou e grunhiu numa linguagem estranha, que Aglon traduziu. Mestre Netuno, chefe da justiça dos mares, devolva-nos nossos companheiros. Lutamos lealmente. Não vos é lícito, portanto, apossar-vos dos nossos guerreiros. Netuno, visivelmente irritado, respondeu. Não sois guerreiros, sois piratas do mar, que tendes de ser reprimidos e expulsos das nossas águas. Na realidade, sois criminosos. Se conheceis a lei e a justiça e as respeitasseis, não faríeis o que fazeis. Não devolverei o vosso guerreiro. E de desistir. Requerei no tribunal mais próximo diante dos nossos juízes e afastai-vos de nossa frente. Senão, prenderei a todos. Em face dessa decisão dura, saí e o vermelho deu meia volta e foi embora à frente de sua horda de guerreiros. Pelo mar em fora. Depois da reclamação inútil dos seres vermelhos, percorremos o mar, volitando em grupo. Netuno, imponente como um general, seguia à frente com Aglon. Nós e o pelotão militar seguíamos atrás. Aqui e ali encontrávamos as mesmas lutas. Os Netunos reprimiam a ação criminosa dos vermelhos, que ao levarem os náufragos, cujos espíritos arrancávamos de seus corpos, fugiam com eles, ou eles mesmos fugiam dos Netunos. De fato, quase sempre, com a aproximação dos Netunos, eram lutas e escaramuças. Raramente aprisionavam um vermelho. Desesperados, estes fugiam. Na realidade, percebíamos que Aglon, através de Netuno, queria que conhecêssemos apenas a estrutura, os perigos e a organização do mar. Júlio via e anotava tudo, nós também. Nunca supusemos que o mar fosse assim no plano espiritual. Não demorou, chegamos a uma área cheia de pedras e plantas marinhas que pareciam palmeiras estranhas e diferentes, de cor verde forte e areia grossa. Um prédio de forma oval alongada, de material idêntico a plástico verde transparente, de linha simples, mas suntuoso. Era o Tribunal do Mar, o 26, segundo constava em grande placa luminosa que encimava a porta. Netuno murmurou. Aquele vermelho vai ser julgado. Já? Perguntou-me Júlio. Tão cedo? Netuno respondeu, sério. Aqui reina a justiça dura dos dragões, e tudo é rápido, rigoroso e justo. Depois sorriu triunfante. Não somos lerdos e indiferentes. A justiça dos homens é que é lerda, preguiçosa e injusta. Pela muita demora se torna injusta, e o espaço de espera passa a ser uma pena à parte, que é ilegal e injusta, que submete o acusado a muitos sofrimentos, que o legislador não inclui nem quis incluir na pena. Isso é um absurdo. A lei nem previu nem exige isso. Deve-se pagar o estritamente devido à justiça. Aglon apoiou com um gesto de cabeça e disse para nós. Ele está certo. Em questões de justiça, Netuno é mestre. É exímio e perfeito conhecedor e aplicador da lei. Temos que respeitá-lo, reconhecer e valorizá-lo nisso. Afinal, sem a justiça, o amor não existiria perfeito. A tranquilidade do amor em todos os planos do espírito repousa na eternidade e na perfeita justiça de Deus. Que assim seja. O tribunal. Penetramos no tribunal. Aglon, Netuno, Júlio e eu. Os Netunos militares não entraram, ficaram do lado de fora. Aglon esclareceu suavemente.
Em todo lugar do mundo é assim. O guarda, a não ser em serviço específico, não entra. O acusado deve sempre estar tranquilo, tanto quanto possível. Não deve sofrer pressão nem temê-la. Em toda a obra de Deus, a justiça deve ser justa e sem pressões. Compreendemos e ficamos de acordo. Um tribunal semelhante aos da terra, apenas os móveis eram daquele material plástico verde claro. O juiz, acompanhado de mais 6 juízes, compunha a mesa, togados a rigor. Um pequeno grupo de netunos e outro grupo também pequeno dos vermelhos era a assistência no salão. Aglon e Netuno se acomodaram dignamente. Nós os seguimos. Netuno murmurou para Aglon: Como vede, senhor, os vermelhos são seres inferiores e desequilibrados. Aglon fez um ligeiro gesto de concordância, mas não deixou de ponderar. Com todo respeito, Netuno, em suas palavras falta caridade. Netuno recuou, surpreendido e aborrecido. Desculpai-me, senhor. No reino dos dragões, não aceitamos a bondade nem o amor. Aqui só existe e compreendemos a justiça. Para animais como esses, só a justiça que será mais ou menos rigorosa. Só isso. Dentro disso se mede a extensão do pecado. Deus, se Deus existe, Deus é a suprema justiça. Dizendo isso, Netuno nos olhou com a cabeça erguida e o olhar triunfante, o que lhe era peculiar. Mansamente, porém, Aglon lhe lembrou: Deus também é a suprema misericórdia. Netuno baixou a cabeça e concordou sem entusiasmo. Vimos um relance que ali iam se digladiar a misericórdia e a justiça. O salão agora estava lotado, e os netunianos e os vermelhos se acotovelavam silenciosamente. O juiz fez um sinal e a sessão começou. Com voz serena falou: A justiça dos mares contra a agressão de um vermelho. Logo em seguida falou um ser igual ao juiz, que relatou a ofensa do acusado. Depois falou um outro ser diferente dos vermelhos e netunos. Ouvidos respeitosamente os contras e a defesa, o juiz, sem mais delongas, relatou após historiar os fatos e disse: Netunos e vermelhos, dentro da lei, respeitando a própria consciência, são livres para viver o bem ou o mal, porém responderão perante a suprema lei. Nós somos seus fiéis seguidores e a cumpriremos. Em seguida, surpreendentemente para nós, falou o próprio acusado, em grunhidos, que Aglon foi traduzido para nós. Excelência, já que me é permitido, conforme os costumes destas zonas, acrescentar algumas palavras à minha defesa, tão brilhantemente feita pelo meu jovem advogado, quero lembrar a Vossa Excelência que a justiça dos mares assegura a todos os vermelhos igualdade de vida, a todos os habitantes dos oceanos e alimentação para todos. Mas não maltratar e até devorar substâncias daqueles que caem nos mares. Senhor, são substâncias de seres que não precisam mais delas, já que estão deixando as formas primitivas para viver noutra dimensão. Isso é um vampirismo espiritual que as leis dos mares também proíbem. O vermelho calou-se e o juiz proclamou: Condenamo-lo a 200 anos terrestres. A segregação dos mares em degredo para meditação e silêncio, longe do convívio dos seus como exemplo. A sessão foi encerrada e nós nos retiramos silenciosos, meditando naquele estranho julgamento e no não menos estranho tribunal. Estudando os tribunais e os navios prisões. Aglon, perguntou Júlio, essas prisões do mar são ficção ou realidade? Meu amigo, disse Aglon, como todas as prisões de todos os lugares, são prisões de consciência. A criatura sofre dentro daquilo que criou para si mesma. E só se liberta quando sente que resgatou diante da sua própria consciência o mal que fez. Ninguém espera em parte alguma um céu que não construiu para si mesmo. Alguém já disse isso, não disse? E sorriu sereno para nós. Evidentemente, não poderíamos deixar de concordar. Todo tribunal verdadeiro está sempre dentro de nós mesmos e se situa na própria consciência. Como o barco dos faraós, encontrado nas pirâmides, nosso veículo físico, seja o corpo físico ou o corpo físico espiritual, é o nosso barco-prisão. Pensemos nisso. Aqueles apontamentos na realidade eram oportunos e sábios. Convinha meditar neles. Todavia, o sábio Aglon se afastou, acompanhado de Netuno, que silencioso ouvira tudo, mas não manifestava naturalmente, diante das profundezas das palavras de Aglon, para as quais não teria qualquer resposta,
cujo conteúdo fosse a discordância. Talvez nem entendesse, e assim melhor mesmo era silenciar. Aglon falava sempre com conhecimento e sabedoria. Netuno, por sua vez, apesar de seu ar triunfante e imponente e de aparência orgulhosa, permaneceu atento à conversa de Aglon, respeitoso. O grande espírito parecia dizer muita coisa endereçada a ele, como o mestre a um aluno. Todavia, porém, aproveitavam, embora nem todos entendessem. Todavia, nós íamos tomando pouco a pouco conhecimento do mar, no plano espiritual. Compreendemos cada vez mais que em toda a criação divina, no universo, existiu o bem e o mal, e que se travava sempre uma luta entre um e outro, o que ainda não compreendíamos direito. Era sempre a lei de Deus inexplicavelmente combatida pelos fora da lei. Havia uma como subordinação natural. Meditávamos assim quando Júlio, também meditativo, nos surpreendeu. Também sinto isso. E por quê? Não somos todos irmãos? Somos, informou Aglon. Não houve o drama de Caim e Abel? No começo, esse ponto demanda estudos mais profundos, e se poderão compreender mais tarde, quando do mais alto vir autorização, tendo em vista maior estágio evolutivo e maior entendimento de vocês. Então compreendi as razões de estarmos desinformados. Com delicadeza e caridade, o Espírito nos chamava à realidade da nossa ignorância. Pensávamos nisso quando Aglon acrescentou: meus filhos, ignorantes todos somos, e temos que aceitar essa condição que é sempre o nosso estado natural. Temos isso sim, que alcançar a humildade, que é problema difícil de solucionar e estava muito duro de se conquistar. Essa é uma luta interior, depende de cada um vencer em si mesmo essa luta interior. Todos têm as possibilidades necessárias. Deus dá a cada um as armas para lutar e para vencer. Lutemos, pois, e sairemos edificados pelo simples fato de ter lutado. O Espírito eterno que somos nos dispõe do poder de querer e lutar. Só não o faz quem não quiser. Porém, Aglon ainda não acabara de falar e vimos a aproximação de um bando de vermelhos que se aproximavam com aparência esquisita e má. Pusemo-nos em guarda. Aglon mantinha uma aparência de simplicidade tal que não o distinguia de nós e os vermelhos atacaram, atirando bolas velozes e sombrias. Foi quando Aglon, estendendo a destra, expediu raios luminosos de defesa. Os vermelhos, recebendo os primeiros raios, recuaram temerosos. Aglon ameaçou de novo, e Netuno levantou o tridente e também enviou-lhes uma outra espécie de raios de cor de prata e de capacidade amortecedora. Eles recuaram e fugiram espavoridos, alguns cambaleando como se estivessem tontos. Deslizamos por nossa vez, mar afora ou mar adentro, escolhendo a expressão que na linguagem da superfície da Terra se pode entender melhor, e subimos mais um pouco. Foi quando encontramos um grupo de seres diferentes, de cor amarela e de estrutura bem diferente dos vermelhos e dos netunos, já que os netunos exibiam a fisionomia humana de olhar puxado e oblíquo para baixo, e face alongada e rabo de peixe, mas a inteligência próxima das áreas humanas e os vermelhos, aparentemente semelhantes a rãs, especialmente as pernas e as patas. Aquilo nos assustou um pouco, a mim e a Júlio, que não possuímos a evolução de Aglon e adaptabilidade dos netunos. Os amarelos, chamamo-los assim, não eram agressivos nem ferozes. Olharam-nos de longe, como que curiosos, e nos observavam. Aglon sorriu e nos disse: nada temam, são inofensivos. Netuno aprovou com um simples gesto de concordância. De vez em quando, correntes vibratórias passavam por nós, como um rio também colorido ou multicolorido, e folhagens também coloridas. Os amarelos foram se perdendo na distância e não os vimos mais. Súbito, ouvimos um grande rumor que vinha de cima, de muito longe. Ao mesmo tempo, eu e Júlio perguntamos o que era, e Aglon respondeu: não é nada. Estamos uma distância muito longa em termos terrestres, na região marítima que fica embaixo do que se chama Terra, Terra de Japão, e é um transatlântico que está passando, igual ou maior que o do naufrágio, mas esse não está sujeito a naufrágio. Sua viagem será pacífica.
Tranquilizem-se. Logo em seguida, ouvimos rumores menores, porém parecidos, e o espírito esclareceu. São embarcações menores. Logo vocês perceberão centenas. Passamos a observar atentos. De fato, momentos depois, ouvimos um sem número de rumores de barco. Contudo, prosseguimos. Voritamos a toda velocidade. Outros bandos de criaturas passavam por nós. Criaturas do mar, físicas e criaturas espirituais, cujas formas são desconhecidas na Terra e nas regiões espirituais em que vivemos. Surpreendíamos-nos com tudo aquilo, seres estranhos e esquisitos. Defrontamos de vez em quando grutas enormes onde havia multidões de seres espirituais, das quais diversas formas. Alguns simplesmente seres aquáticos, outros espirituais, inteligentes e do plano espiritual. De repente deparamos com uma figura esquisita, com fisionomia esquisita e grandes asas, semelhantes às asas de morcego, completamente lisas e cheias de nervuras, de cor cinza, que falava uma língua estranha que não entendíamos, mas que Aglon compreendia. O espírito nos disse logo: não se impressione, é uma criatura diferente, mas sensata. É de outra galáxia. Vamos ver o que faz aqui. E logo abordou o estranho. Amigo, o que faz aqui? E segundo informou-nos Aglon, traduzindo: sou de outra galáxia e estou do fundo do mar, pois pretendemos instalar uma base aérea de nosso mundo nos oceanos terrestres. Começamos a descer para o mundo Terra, onde criaturas físicas vindas de nosso mundo já se instalaram no mar. Nós também, espíritos que habitamos os mares das novas esferas, queremos conhecer as regiões espirituais do planeta Terra. Nas regiões de seus mares. É necessário conhecer os mares de outros mundos. É viajando que se conhece o universo. Aglon concordou e nós também. A conversa, contudo, prosseguiu. Aglon continuou a manter a conversa cordial e delicadamente disse: compreendemos o interesse de seus superiores, mas cremos que somos mais adiantados que os espíritos da Terra. Não, respondeu o outro. Somos de Vênus, com pouca diferença. Em alguma coisa já conhecemos mais, noutras não. Por exemplo, conhecemos pouco a água e muito menos ainda a água do mar e o fundo do oceano. A nossa água é uma quantidade reduzidíssima e diferente quanto à sua contextura em relação à daqui. Não temos propriamente massas de água como os oceanos da Terra. E não temos por isso fundo de mar. Na realidade, precisamos conhecer, assim como os seres esquisitos que ali habitam. O que para os homens parece beleza, para nós é monstruosidade. Diante dessa afirmativa, ouvi a opinião de Júlio, que ainda era terrestre, que disse: para nós ele também parece um monstro. Sim, esclareci, cada mundo tem o seu tipo de beleza. Possivelmente para os venusianos, ele será talvez um tipo de beleza da sua raça. Júlio concordou. Aceito seu raciocínio. Creio também que a beleza e a feiura são apenas conceitos temporários de uma raça ou povo, que mudam com a evolução e até com o progresso. Fiquei por um momento meditativo, pensando em Júlio, que me parecia muito sensato e sábio. Ele sentiu o meu pensamento, porque logo fez questão de esclarecer. Não, meu caro, não sou sábio, pelo contrário, ainda não sei nada. Segundo Aglon afirma, só se adquire conhecimento verdadeiramente depois que se vive esse conhecimento. Você sabe porque aprendi com você. Não basta conhecer a letra, mas assimilar o espírito que vive na palavra. Concordei e acrescentei: tem razão. O conhecimento é como o dono de uma casa. A casa, que seria a palavra terra, que tem as portas que serão abertas pelo dono da casa, senão a gente não entra. Conhece-se a casa por fora, mas por dentro só depois que se conhece o dono, e este abre as portas para nós. Todo conhecimento real é em princípio hermético. Eu simplesmente anotava e registrava para que Júlio usasse posteriormente. Este demonstrava estar gostando da viagem e dos encontros esclarecedores. Há um sinal de Netuno. Aglon nos preveniu que em breve estaríamos em outras regiões do mar. Há outro sinal agora de Aglon. Adotamos a posição horizontal. Netuno e os companheiros, por ter rabo de peixe, também partiram de maneira horizontal,
como de modo geral era seu costume, embora logo alcançasse região mais calma e mais serena. No entanto, foram em seguida atingindo uma nova construção e viram um novo navio em naufrágio. Este era agora a embarcação antiga, destroçada, em que havia projetados na água uns 80 marinheiros que caíram no mar e vinham para o fundo. Navio pirata, todavia à sombra de outra embarcação inglesa ou pirata que se mantinha na superfície, ficara em cima na superfície e se afastava devagar. Netuno informou: houve uma luta e os homens entraram em luta. O primeiro afundou-se e o de cima sobreviveu. Logo os marinheiros mergulharam para se apossar dos tesouros que houvesse. São piratas ingleses e holandeses, piratas da rainha da Inglaterra e piratas do rei holandês. Outros piratas da coroa inglesa também andam pelo mar. Netunos já estão tirando aqueles que têm urgência de serem recolhidos. O trabalho de salvação continuou. Muitos eram salvos pelos Netunos, salvos no sentido humano, na realidade recolhidos ao hospital em estado de inconsciência. Pouco a pouco iam se recuperando. Alguns afogavam-se abraçados na luta. Outros, vivos na carne, mergulharam à cata de tesouros, pérolas, diamantes, colares, ou tentaram abrir velhas malas que guardavam ouro e pedras preciosas que se mantinham ali desde a antiguidade. Na verdade, a avareza e a ambição subsistiam no fundo das águas, às vezes defrontados pelos espíritos em viagem, barcos afundados, cheios de tesouros desde os tempos mais antigos. Diante dos argonautas, Aglon parou. Netuno quis saber de que se tratava e o guia maior respondeu: para nós o importante é o ensinamento dos mestres, mas apesar disso, queremos conhecer e mostrar aos nossos amigos os tesouros dos nossos antepassados, que se encontram no fundo do mar e que até hoje os homens da terra procuram com ansiedade. Netuno achou aquilo tudo muito estranho e fez uma expressão de seriedade ao mesmo tempo que expressava pouco caso. A nós só interessa a justiça e a aplicação da justiça. Aglon também demonstrou estranheza e pouco caso e entrou no barco, acompanhado dos demais. O barco era velho e carcomido pelo tempo. Malas guardadas na cabine do capitão deixavam claro a existência de coisas antigas, fechadas com correntes. Atravessaram os séculos. Aglon à frente foi percorrendo a embarcação. Os companheiros seguiram-no, atentos. A maioria de tudo estava estragado, as pedras e o ouro, no entanto, estavam intactos. Ligados às peças antigas, espíritos antigos ali se encontravam como que aprisionados ou escravizados. Em correntes, figuras em posição de escravos permaneciam, esqueletos que viveram sob a condição de galés e muitas vezes imantados a eles os espíritos que os animaram na terra sob o domínio daquela atração que os prendia à corrente e ao barco. Aglon deu algumas explicações. Meus filhos, o passado tenta sempre, com seus tentáculos poderosos, prender o presente e o futuro, e quase sempre o consegue. Em verdade, ninguém foge de si mesmo. A nossa casa mental é a prisão de cada um, e a consciência é o carcereiro de nós mesmos. Inútil é tentar escapar. Mais forte do que a nossa luta, muitas vezes é o mal que praticamos em tempos recuados e do qual jamais esqueceremos. Como uma corrente de fogo que nos devora e vibra, que é nossa própria alma, nos enfrenta cada dia e quase sempre nos abate e mesmo destrói. E o mal que há em nós é o nosso maior inimigo. Só o bem nos salvará. O mal é tanto produto da alma quanto o bem. São duas forças poderosas que, de certa forma, controlam o universo e a estabilidade emocional e vibratória do universo. Marchamos na rota dos mundos ao encontro de uma evolução cada vez maior. Júlio Verne estava deslumbrado com o mar. Jamais imaginara que o mar estivesse cheio de espíritos e coisas, inclusive tesouros tão antigos como estava. Agora lhe parecia que, da mesma forma que o firmamento, para ele era uma revelação. Como lhe pareciam semelhantes o céu e o mar. Júlio extasiava-se com o espetáculo. A vida em toda parte, a vida animal, humana e espiritual. A criação divina desafiava a inteligência e a percepção humana. Tudo fala de Deus e o firmamento é sempre um livro aberto.
imenso, que desvenda os segredos da vida e abrirá as portas do universo a quem saiba ver e enxergar. Quem vê com o espírito enxerga com o coração da alma, porque o ser enxerga com as faculdades ocultas que vibram no íntimo de si mesmo. É só, como disse o Senhor, ter olhos e ouvidos de ver e entender, e acrescentamos, sentidos para compreender, porque para nós nem sempre entender é compreender. Foi quando notamos que o espírito que nos parecia o capitão do barco, como que envolto numa imensa rede, que lembrava uma teia de enorme aranha, aprisionado nela, estava ligado e aprisionado a todo o navio, e a centenas de seres, criaturas espirituais do passado, que tentavam vampirizar-lhe as lembranças, coisas estranhas para nós, como que se alimentavam dela de alguma forma, fatos profundamente estranhos. Já víramos e tínhamos notícias de vampiros espirituais ou seres que agiam como vampiros que sugavam substâncias ou resíduos de criaturas espirituais, mas de sugadores ou aproveitadores de pensamentos e lembranças, não. Ladrões das ideias de outrem, espíritos ou pessoas na terra ou na crosta, vimos muitos. Amigos que se apropriam indevidamente de obras de arte, quadros, músicas em livros ou obras literárias existem. Apropriar-se espírito de espírito no plano espiritual, diretamente da mente e da memória do outro, como um cachorro que devorasse o cérebro do outro, nunca vimos. Lembramo-nos de alguém no inferno de Dante. Seria isso? É possível. Naturalmente, há muitos casos desses no inferno. Todavia, Dante citou um que servia de exemplo para o mundo porque era figura também conhecida em sua terra. Dante mostrou como era e como o fato corria no plano espiritual. Roubar as ideias dos outros é, na verdade, devorar-lhe os miolos. Talvez seja um dos mais execrados crimes da terra e do universo. Crime de lesa consciência, como poderia se chamar? Em certos casos, é um assalto aos genes, e no caso citado, é um assalto ao espírito. O navio estava irradiando toda aquela teia que do passado prendia todos os seres antigos que ali estavam e que em épocas recuadas vibravam com a embarcação, porque os seres e as coisas se identificavam e vibram em uníssono uns com os outros, que existiram, viveram e vibraram juntos. Quando se recorda, se revive. As criaturas que muito lembram ou recordam o passado, muito revivem. É também lei da vida. A memória integral é função que restabelece no espírito o passado como se ontem fosse hoje. Neles são guardados indelevelmente o bem e o mal que praticamos, e por esse arquivo íntimo e pessoal, iremos resgatando o passado e traçando novas diretrizes para o futuro distante. O barco logo foi percorrido. Saímos dele, que ficava ali estacionado como imensa aranha rodeada de seres em pleno mar. Foi quando Aglon lembrou como ordem de regresso à crosta. Agora temos que regressar à superfície e ali ficar por algum tempo. Já estamos há dias nas profundezas e irei conversando com vocês. Além disso, devemos visitar ainda estes dias destinados à excursão segundo programação superior, e é mais fácil voletar aéreamente da terra sobre o mar e mergulhar depois em outras regiões submarinas do que como estamos fazendo mar adentro. Veremos e encontraremos paisagens diferentes e seres diferentes. Enriqueceremos nosso aprendizado. Netuno concordou e se despediu. Depois nos encontraremos, disse. Serei avisado de sua chegada. Aglon separou-se com o grupo e Netuno se afastou em alta velocidade. Tridente em riste e os netunianos o acompanharam, na mesma posição oriental e de tridente em vista. Parecia uma frota de aviões terrestres ou um grupo de submarinos atômicos em evoluções de guerra. Anotei e registrei os fatos. Júlio gravava tudo em sua prodigiosa tela mental, em sua memória inconcebível como um computador. Partimos com destino à superfície. Não demorou e atingimos a crosta, de volta à costa da França, e rumamos em seguida para Paris. Aterrissando, falando linguagem da terra, próximo ao Arco do Triunfo. Os carros corriam no asfalto e sentimos de imediato a diferença entre o mar e a crosta terrestre. Aqui, a poluição física e espiritual era enorme. Os
carros expelindo sua fumaça, e os homens as irradiações das coisas mais estranhas, principalmente o cinza e o vermelho. O cinza, resultado das irritações, aborrecimentos e das doenças e enfermidades, e vermelho de violência que lhes roía a alma. Todos nervosos e odientos. No mar, os seres que o habitavam, que cometiam faltas ou amor e rapidamente iriam ser julgados, condenados ou absolvidos. Na terra cometiam-se violências das piores espécies e os julgados permaneciam impunes. A atmosfera quase sempre turva, e após os crimes, a polícia costumava agredir violentamente o criminoso. E no plano espiritual, esses criminosos levavam meses e mesmo anos a poder se recuperar pela confusão do espírito que praticou a violência e que demorava muito mais a se desfazer devido ao turbilhão das vibrações mais densas do que o mar, onde as águas as absorvem rapidamente. Tudo era pior. Em geral, nos restaurantes usam-se bebidas alcoólicas e a sexualidade e o sexo proliferam e se exercem em alto grau. Em Paris, então, o sexo é vivido quase que totalmente livre. Os homens e as mulheres vivem nas ruas em plena liberdade. O amor físico não é controlado, o que repercute permanentemente e intensamente no corpo espiritual, causando impressões indeléveis, com dilaceramentos de demorada reparação. Nos boulevards de Paris, a multidão era tanta e as criaturas que vibram as ondas sexuais eram tantas que aconteciam os fatos mais inesperados. Buscava-se o amor com desespero, abraços, beijos e os próprios atos sexuais cometidos em plena rua, com os gestos e quase sempre desnudas as mulheres. Todavia, ninguém ligava e ninguém dava a menor importância, considerando aquelas coisas perfeitamente naturais. A figura humana ali já perdera a respeitabilidade e a dignidade. Com isso eram atraídas centenas de criaturas espirituais de comportamento estranho. Aglon, talvez como lição, perguntou a Netuno que se aproximou. Caro Netuno, como vocês veem essas condutas das nossas irmãs? Netuno, surpreendido, respondeu. Como imoralidade que não se deve tolerar. Infelizmente, só a lei poderá trazê-las de retorno à harmonia da criação. Aglon, que naturalmente conhecia tudo no mesmo sentido de nos instruir, acrescentou: com o tempo sentirão o peso da lei. Como disse o Senhor, não cai uma folha de uma árvore no universo que não seja por vontade de Deus. Lei é lei. O desvario de hoje poderá ser harmonia e glória amanhã. A cada um cabe encontrar-se a si mesmo e se integrar na paz e na harmonia. Deus conduz aqueles que o procuram. O conhecer-te a ti mesmo é lei que não abdica do trabalho do próprio espírito. O espírito, dentro ou fora do ser, é artifício natural de si mesmo. E cada um constrói e se retifica, progride e evolui no trabalho intenso de trabalhar na própria alma. Deus ajuda e ampara, mas o próprio ser é o escultor que se aperfeiçoa. Ninguém recebe o céu de graça. Busca e encontrareis, bata e abrirá, pede e lhe dará. Netuno contemplava admirado e feliz, vendo Aglon exaltar a lei. Montmartre e Montparnasse entre os artistas. Passamos por Montmartre quando vimos aproximar-se um espírito luminoso que brilhava intensamente e com muito respeito segurou a mão de Aglon e disse: meu caro mestre, é uma alegria tornar a vê-lo. Aglon abraçou-o efusivamente. Querido amigo, não o vejo há tempos e para mim é bom vê-lo de novo. Júlio Verne murmurou-me: é Rembrandt que volta. O grande espírito lhe disse: amigo, fui informado por notícias de cima que em breve voltará a reencarnar, certo? Sim, é certo. Voltarei à esfera da carne para conquistar mais luz e entendimento. Estou disposto a tentar, meu caro Aglon. E você, vem do mar? Sorriu para Aglon, como quem sente a surpresa, e acrescentou: ouvi falar em Paris. Companheiros espalham essas notícias e admiram-lhe a coragem e dedicação. Certo, fui convocado com esses companheiros para pesquisas científicas e serviços das esferas da ciência. E há dias investigamos o mar, tendo à frente Netuno, que é um dos vigias do mar. O velho Rembrandt contemplou admirado a figura olímpica de Netuno com o seu tridente e exclamou:
É a primeira vez que o vejo pessoalmente. Só tenho ouvido falar dele na mitologia. Em Paris, mestre Aglon, fala-se muito das suas viagens com ele. São notícias secretas que não atingem os homens, só os espíritos. Os noticiaristas ou repórteres do nosso plano comentam nas gazetas do espírito. Foi quando Júlio Verne entrou na conversa. Meu caro Rembrandt, e você continua pintando? Sim, respondeu o outro. Nunca parei. É uma necessidade da minha alma. Pinto sempre. Atualmente trabalha em alguma obra especial? Bem, de certa maneira é. Fui chamado ao Ministério da Comunicação e convidado a trabalhar na transmissão mediúnica. Por enquanto estou me comunicando justamente com velhos amigos franceses e outros estrangeiros que viveram em outras raças, todos românticos ou que têm espiritualmente origem romântica. Futuramente nos informaram que seremos responsáveis por agrupá-los. Por que, continuou Júlio, você não sabe tudo? Não, aqui só se toma conhecimento das coisas gradativamente, com paciência. Aí também? Perguntou Júlio. E penso que no plano espiritual e em toda parte. Creio que sim, acrescentou Júlio. Eu só ouvia Aglon, sério, acompanhava a conversa, deixando que os dois amigos trocassem impressões sem serem interrompidos. Netuno não prestava muita atenção, olhava distante, como que a distância imensa, ouvindo o mar. De repente, Rembrandt disse a Aglon: a Gazeta destes dias noticiou que a sua caravana científica irá visitar o Mascaret em companhia de Netuno, é certo? É a determinação superior, falou o espírito. Mas não é um monstro que está preso há milênios no fundo do mar? Dizem que é, e não tem receio. Meu filho, ordem é ordem. O que vem do alto, da autoridade reconhecida e respeitada, não se pode nem se deve recusar. Mas eu e o Júlio, que não conhecíamos aquela ordem, ficamos preocupados. Fosse tudo o que Deus quisesse e o que Aglon nos determinasse. Porém, só aquele nome, Mascarel, nos causava arrepios. Não demorou. Rembrandt delicadamente se despediu e foi embora. Nós continuamos deslizando pela avenida nas imediações do Arco do Triunfo. Nós encontramos o velho Hugo, que fazia o seu passeio habitual relembrando os dias da terra e as suas lutas pela raça humana. Figura venerável, era sempre contemplado com amor e carinho, e não raro era visto como uma criança levada pela mão. Amigo dos escritores, poetas, músicos, dos artistas, enfim, e amante dos pobres. Amava Paris e ainda se sentia sem coragem de deixar a terra por isso. Abraçou Aglon com calor e profundo amor, e via-se que eram companheiros antigos. Aglon também o amava. Meu caro Aglon, disse ele, Oscar me disse ali que Paris parece o limbo. Ambos riram. Por quê? Perguntou Aglon. Porque a maioria quer ir para o céu. O Mascarel. Bom, retrucou Aglon, céu é uma bela concepção, a paz é o céu, e a paz cada um constrói dentro de si mesmo, com renúncia, com dedicação e amor. Isso é verdade, meu amigo, não há outro caminho, Hugo acrescentou. Serenidade, paz, compreensão, sabedoria, amor, são construções laboriosas do próprio espírito, e o céu é o resultado feliz desse trabalho. Essas conquistas juntas são as chaves que abrem as portas da lei que temos em nós mesmos, no coração e na mente. Como disse um grande companheiro nosso, ninguém espera um céu que não construiu para si mesmo. Cada qual constrói o seu céu e o seu inferno interior. Após essas divinas palavras, Hugo despediu-se de todos carinhosamente. Deus os acompanhe através do mar e das dificuldades da viagem. Agradecemos os votos e a despedida e prosseguimos caminhando no bairro dos artistas. Logo apareceu Baudelaire, que nos saudou alegremente. Alguns jovens o rodearam. Respeitosamente apertou a mão de Aglon, como um discípulo ao mestre bem-amado. Como vai, pequeno Beau? Indagou Aglon. Como sempre, meu mestre, procurando resgatar meus erros antigos. Quem muito errou pagará dolorosamente as suas próprias faltas, não é mesmo? Não foi assim que me ensinou, senhor? Veja meus pupilos, e mostrou os jovens. São alguns dos muitos que conduzi pelos caminhos do suicídio aos caminhos da morte. Aglon confirmou, sério. Eu já conhecia Bull do tempo em que, pela mão do espírito altino, ele transmitira mediunicamente para a crosta o livro Flores do Bem,
uma joia literária do mundo espiritual, ainda praticamente desconhecida na Terra, que contém muitas chaves do espírito, que abre muitas portas e que será muito amado quando for bem conhecido e estudado, segundo dizem nossos orientadores espirituais. Quando chegar o amadurecimento maior, a humanidade compreenderá. Aí os homens o amarão. Por isso contemplo Bull com profundo carinho. Tínhamos ali alguém que amara muito e sofrerá muito. Percebi que de maneira sutil ele sorria para mim. Trabalhando bastante? Perguntou Aglon. Um pouco, respondeu o poeta. Estou modestamente preparando neste plano, umas ações para em breve transmitir à Terra, e me dedico ainda no campo prático, e com estes jovens a amparar aqueles que estão à beira do suicídio. Nem sempre conseguimos impedi-los. Vi que Aglon observou com carinho, porque disse: Confie, Bo. Em breve você alcançará o que espera. Jesus também espera muito de você. Em seguida, afastamo-nos dali. De repente, notamos o silêncio de Aglon, que parecia receber informações por audiência da esfera superior, visto que logo esclareceu. Temos que partir. Gostaria de conversar com outros companheiros que permanecem aqui em passeios de estudos. Seria bom para mim e para eles. A troca de ideias no sentido de aprender e ajudar a todos, não é mesmo? De novo, o mar. Afastamo-nos em direção ao mar. Continuávamos em grupo. Netuno, de tridente em riste, agora em frente. Em seguida, Aglon. Nós seguimos felizes por estar com eles. Penetramos em alta velocidade, mar adentro, através das vibrações espirituais marítimas. As águas coloriam-se à proporção que avançávamos, e para trás iam ficando milhares de seres de forma e natureza diferentes de tudo o que se poderia imaginar, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Viajávamos entre dois mundos. Viajávamos em sentido horizontal, mas ligeiramente inclinados, buscando o fundo do mar em altíssima velocidade. Em breve, exclamou o grande espírito, alcançaremos o fundo do oceano onde se encontra Mascarel. Que tipo é esse Mascarel? Não é ainda espírito humano nem animal, é um ser quase sem forma, porém inteligente. Inteligência rudimentar, ser em evolução, nem mal nem bom, forma primitiva que vem de baixo para cima. Está em transformação, sob o domínio tirânico da própria natureza, desenvolvendo os instintos primitivos e alcançando a inteligência pouco mais que a inicial e primitiva. De acordo com informações de nossos ancestrais, viemos do mar e voltaremos para o mar. Com exceção de Aglon, todos sentimos um verdadeiro impacto. Uma espécie de horror e medo nos invadiu repentinamente, ao mesmo tempo em que penetrávamos num imenso túnel ou corredor, ou ainda um estranho rio dentro do mar. Nossa velocidade era prodigiosa e nos levava a regiões desconhecidas, cheias de plantas marinhas de aparência do plástico e com textura plástica, de folhas longas, de 1,5 dedo de largura, que semelhava flutuar ao perpassar das ondas. Fomos percorrendo velozmente aquele caminho de sombras e logo desembarcamos num local semelhante a uma larga clareira. No fundo, agarrado a uma pedreira, estava um ser enorme, parecendo um ser vivente de gelatina vibrátil, verde claro, material que se movimentava preso à pedra e que tremia em movimentos rápidos, sob o impulso de vibrações produzidas por uma energia subatômica poderosa. Percebendo talvez nosso temor, Aglon acalmou. Não se impressionem não, é inteligente, mas só agride quando provocado ou sob ameaça. Tive a impressão que aquele ser nos enxergava por todo o organismo, porque a qualquer movimento nosso se retraía, avançava ou recuava e tremia tudo, assim como tínhamos a estranha sensação de que percebia os nossos sentimentos. Aglon esclareceu. Ele não agride à toa, mas a distância influencia ou age contra os outros seres. Por exemplo, vocês sabem que o planeta Terra está cheio de seres de matéria física, toda a vida animal o é. O corpo espiritual de todos os seres vivos. Uma é a carne do homem, outra quase igual é dos animais, outra das aves, e assim por diante.
Ao corpo espiritual do homem se dá nomes diferentes: espírito, corpo astral, corpo etéreo, rede psicológica. No fundo é sempre a mesma coisa. Os animais e as aves e os outros seguem linha semelhante no conceito dos iniciados, mas o corpo espiritual é sempre físico ou semifísico. O espírito e a alma vibram em matéria ou material quintessenciado, ou são de contextura imaterial ou atômica, ou elétrico-magnética, conforme a forma em que se apresenta. A última fase, que era mais semelhante à identidade com Deus, que é a essência com a matéria que forma o corpo dos espíritos, ou com o corpo espiritual ou corpo etéreo. O mascaréu tem uma contextura eletromagnética e a possibilidade de enviar rajadas vibratoriais capazes de irritar outros seres e atacar as criaturas diferentes deles e dos semelhantes. Tem a facilidade de atuar sobre monstros marinhos não espirituais que não raro rondam a crosta terrestre. Alguns de tempos em tempos aparecem na crosta da Inglaterra ou da Escócia. Monstros que costumam apavorar as populações de pequenas vilas situadas à beira-mar e precipitar pequenos navios no fundo do mar. É o que chamam de mascaréu. Os povos da antiguidade conheciam e falavam desses monstros fabulosos, que constam das lendas da mitologia e que hoje são consideradas fábulas ou simples fantasias, mas que as pesquisas científicas modernas em futuro próximo irão restabelecendo e explicando de maneira razoável. Contemplamos o estranho ser em silêncio, ouvimos o guia espiritual com respeito e agradecimento por nos proporcionar tais esclarecimentos, práticos e preciosos. Aglon entendeu e sorriu. À volta de Mascaréu, milhares de peixes se moviam e outros seres de feitio e formas diferentes. Aglon ainda explicou: ali estão milhares de seres em transformação, passando de sua forma para outra sob o impulso das leis evolutivas do nosso mundo. Fiquei meditando sobre as maravilhosas leis da vida e da criação divina. Ainda o mascaréu. Aglon convidou-nos a aproximar mais daquele ser que era o mascaréu. Aproximamos. De perto vimos a transparência cristalina do ser. Notamos no interior uma espécie de rede elétrica, provavelmente magnética, que mantinha aquela forma gelatinosa aglutinada. Uma radiação fria emanava dele, tão fria que afastava os outros seres. Parece que não falava. Sempre silencioso, no entanto, partiam dele ondas vibrantes, que percorriam as águas e dali debaixo subiam atingindo os seres e as coisas que estavam em cima. De repente vimos um estranho tubarão. Seria tubarão? Que Netuno gritou logo: eis aí o Asmadeu, servo das forças do mal que vem das trevas e persegue os indiferentes. A seguir, soltou um vibrante silvo que atraiu milhares de pequenos Netunos armados de tridentes, assim como milhares de outros pequenos seres do mar. As águas se coalharam daqueles seres, que se puseram em posição de defender Mascaréu e atacar Asmadeu. Asmadeu também se pôs em feroz posição defensiva, mas foi imediatamente atacado. Com suas fálcias, que de fato lembravam o tubarão tradicional, resistiu. Todavia foi logo atingido pelos pequenos seres do mundo do mar, do fundo do mar. Aglon manteve-se sereno e nem lutava nem dava qualquer ordem nesse sentido. Embora pensávamos nós, todos obedeceriam qualquer decisão sua. Faíscas aparentemente incendiárias saltavam dos pequenos seres de formas chatas, tentáculos que corriam em direção e contra as outras. A semi-escuridão em que estávamos se iluminava pela fosforescência dos pequenos seres submarinos que formavam um fabuloso firmamento aquático inundado de estrelas. Aquela pequena batalha estendeu-se por algum tempo. A vegetação, semelhante ao plástico verde claro, agora iluminada, balançava como lâminas de espadas, que punham vívido prateado nas águas do mar e, de certa forma, assustava os seres menores, que então se escondiam nas sombras. Asmadeu, crendo-se só, afastou-se lentamente. Mascaréu, crendo-se vencedor,
começou a inchar e cresceu de um tamanho descomunal. Sua teia interior cresceu na mesma proporção e verificamos que havia muita energia nele. Aglon aproximou-se dele e nos mostrou e esclareceu. Mascarel se situa entre os seres que são aqueles que, de certa forma, iniciaram a evolução, ainda principiando das primeiras manifestações do nascituro. Veio da ameba, mas já se passaram milênios. A forma gelatinosa indica esse fato. Na realidade, estávamos defrontando uma fase da evolução material e espiritual da forma. Aquilo deixou-nos profundamente interessados, pois, de certa maneira, nos lembrávamos que um dia também nós passáramos por aquela fase. Mais que de todos, talvez, Júlio Verne estava interessado por aquele fenômeno. Havia se detido demoradamente a estudar Mascarel, que lhe parecia uma espécie fora de série, que o levava a meditar nos milênios mais antigos. Percebi logo que ele sabia muito mais do que eu. Modesto e simples, todavia, nunca demonstrava ostensivamente saber, mas o seu interesse prolongado deixava claro que era assunto de alguma das suas áreas de estudo. De vez em quando fazia uma ou outra observação que nos causava grande impressão. Além disso, Aglon demonstrava por ele sempre muito carinho e atenção. Para mim era um companheiro precioso. Eu me deixara seduzir pela sua amizade e disposição de ajudar e discutir os assuntos, assim como pelo seu gosto pelas aventuras. O lado científico das questões sempre lhe interessavam. Estudar, discutir, comentar, pesquisar, saber era um caminho. Simpatia, carinho, amor eram a sua conduta e procedimento normal. Por isso, na Terra diziam que, além de um grande escritor, era um grande homem. Examinamos todos nós o Mascarel sob o olhar fixo e vibrante de Aglon, dominado por seu supermagnetismo. O ser não se moveu e pudemos vê-lo detidamente. Sob a matéria gelatinosa correm correntes vibratórias intensas. Aglon explicou. Processavam-se as transformações inimagináveis. Aí a natureza expressa suas novas formas e ele alcança novas possibilidades de viver. Demora muito? Perguntei. Alguns milênios, respondeu Aglon, de conformidade com o impulso inicial que recebeu. Que impulso é esse? O impulso da vida. E não são todos os impulsos que geram todos os seres iguais? Não, disse o espírito. Só posso dizer isso agora. Por quê? Por enquanto vocês não podem saber mais e eu não posso dizer mais. No futuro saberão. Isso até parece um mistério. E é, falou Aglon, e calou-se. Fiquei pensativo e os companheiros também. Pela primeira vez recebi um não definitivo. Caiu um silêncio sobre nós, como a sombra da noite envolve o dia. Continuamos, contudo, observando o Mascarel. Ficáramos felizes por ver a evolução em marcha. Outros seres em transformação passavam céleres e percebíamos cada um numa fase diferente, naturalmente, mas nem todos nas dimensões do Mascarel. Bem menores, criaturas em transformação. Nesta fase eram pequenos e parecidos com os peixes, mas naquele local todos eram de substância gelatinosa e impulsionada bioeletricamente ou eletromagneticamente. A gruta agora se enchera daqueles seres menores que se movimentavam em altíssima velocidade. Diferenciavam-se na forma uns dos outros. De repente, Mascarel começou a se mexer com imensa lesma, irradiando luz incandescente que semelhava um incêndio na gruta. Os pequenos seres pareciam assustados e se assustaram buscando a boca da porta da saída da gruta. Nós também nos afastamos para dar passagem àquele ser que semelhava a um monstro. Não lutava nem agredia-nos, assustava pela simples presença. De repente sentimos que a água da gruta mudava de cor e estremecia vibratoriamente, e assombrados, víamos entrar lentamente como um pequeno barco à vista do tamanho do Mascarel, que era enorme. Asmadeu. Percebemos que este começara a vibrar de modo diferente no interior e era sacudido por correntes internas. E também lentamente iniciou laboriosa marcha, vagarosa e lenta. Asmadeu, em movimentos rápidos, percorreu toda a imensa gruta.
Os milhares dos seres que ocupavam o espaço foram de maneira rápida deixando a gruta, como um halo de briga que devagar se aproxima do adversário. Asmadeu se aproximava de Mascarel. Comecei a prever uma luta, ao mesmo tempo que notei que Aglon se abstinha de participar de qualquer ação na contenda, parecendo até que gostaria de assistir à peleja, o que me deixou surpreendido. No entanto, pela natureza e envergadura de Aglon, concluímos logo que seria impossível qualquer atitude ou mesmo pensamento seu nesse sentido. Asmadeu avançava, Mascarel mantinha-se calmo. Júlio Verne, interessadíssimo, queria tudo observar e saber. Sua atenção se redobrara. O interesse multiplicara. Estava próximo. Não aguentei a ansiedade e perguntei a Aglon. Aglon, mas aqui também se luta? Luta sim, respondeu. A luta como defesa faz parte da natureza de todos os seres desde as primeiras manifestações de vida no universo. Você não se lembra da lenda de Adão e Eva, Caim e Abel, com todas as manifestações primitivas? Aquilo é o ser que começa a nascer e viver. Os primeiros iniciados dos templos mais remotos receberam por via mediúnica quase que diretamente, e que com o passar do tempo foi se tornando lenda e se transformando numa história incompreensível e inconcebível. Os homens da Terra perderam o seu contato com a mediunidade com isso, a sua primitiva e a sua pura fonte de conhecimento, o que os leva muitas vezes a pensar que Deus os abandonou. Tal, porém, não aconteceu nem acontecerá. A queda dos anjos também tem parte nessa história. Ficamos eu e Júlio olhando admirados para Aglon. As águas agora estavam vermelhas, sob a incandescência de Mascarel, se tornaram como o cair de um sol poente de país tropical. Sob essa luz fosforescente, Asmadeu avançava e Mascarel sereno aguardava. O silêncio era absoluto. Sentia agora, era a marcha de ambos, lenta, devagar, passo a passo, usando a linguagem do mundo. Tinha-se a impressão que na matéria gelatinosa do corpo de Mascarel brilhavam 1000 olhos. Na serena majestade daquele ser, sentia-se viver o princípio da criação. Seria toda a força rudimentar do instante do início, ou se concentrava nele o poder, hoje desconhecido, do começo? Ambos pareciam reter em si mesmos aquela força, que na realidade fosse a luz do começo, aquela força e poder da origem que hoje os homens não conhecem mais. Mascarel moveu-se devagar nas águas, descarrando-se das pedras. Aquele ser é espírito, é peixe, afinal o que é? Perguntei. Aglon respondeu. Na verdade é espírito, numa fase de evolução espiritual. Ainda não tem forma definida. É quase que só dominado pelos instintos que despontam. É matéria mais tênue que a matéria inicial física do mundo. Atravessará os milênios ao encontro de uma forma, porque no universo o espírito busca ou se adapta a uma forma. O moderno e o antigo é apenas uma briga de forma, mais nada. Tudo se reduz a uma questão de forma. Nessas condições, você conclui que aí é princípio e fim. Poderíamos dizer, imitando o poeta, ter ou não ter forma, eis a questão. No princípio nasce-se aparentemente sem forma, e no fim, ou nos pontos mais altos da evolução, vai-se ficando sem forma. Mas a beleza da criação, ou nos pontos mais altos da evolução, vai-se ficando sem forma. Desculpe. No princípio nasce-se aparentemente sem forma, e no fim, ou nos pontos mais altos da evolução, vai-se ficando sem forma. Mas a beleza da criação para os olhos dos homens, e a visão dos espíritos ainda é a forma ou a ideia. Esse assunto demanda muita meditação e entendimento, e isso ainda deverá esperar os milênios e o dobrar dos milênios sem fim. Você não se lembra das palavras sábias de Emmanuel? O tempo é o tesouro do homem. Por isso, meu filho, é preciso esperar com paciência e aceitar o tempo também como mensageiro de Deus e amigo do homem. Nessa labuta de trabalho e meditação permanentes, um dia encontraremos Deus, dizem os sábios espirituais, em nós mesmos. É preciso trabalhar e viver em nós mesmos. Nós somos o próprio princípio e o fim. A natureza é o artífice universal que impulsiona as nossas forças interiores. Há gestação, trabalho e progresso, assim como há evolução enquanto esquecido de tudo, adormecemos em nós mesmos.
Você não acha que a Bela Adormecida pode ser uma pequena história para as nossas mentes eternas, alertando-nos para o andar de um longo sono que executa em nós um laborioso trabalho da eternidade? Quando o homem compreender que tem em si as forças naturais e o poder da natureza para despertar as faculdades eternas que lhe darão o conhecimento total do universo, e que isso é ele mesmo que em seu próprio interior dorme um ser fabuloso, que é semelhante a Deus e que em Deus vive e repousa. Quando isso acontecer, meu filho, aí então ele verá que Jesus tinha razão quando disse: Vós sois deuses. Aglon iluminara-se e dava um estranho clarão azulado róseo às águas da gruta, o que espantou todos os milhares de peixes terrestres e seres espirituais que haviam ficado lá. Netuno parecia uma espécie petrificada coberta de luz azul. Nós nos curvamos humildes e apavorados vendo aquele momento que, em verdade, Aglon devia já ser quase um deus. As águas iniciaram uma corrida mais ligeira, e as águas sofreram estranhas mudanças de colorido sob a água invisível de seres de outras espécies. Relampejou 2 ou 3 vezes dentro da gruta e estarrecemos quando Aglon se ajoelhou no meio das águas fosforescentes e, juntando as mãos, clamou: Senhor, tem piedade de mim. Ajuda-me, Senhor. Perdoa os meus erros e as minhas faltas. Ajuda os meus irmãos. Novo clarão iluminou as águas e vimos que à nossa volta, nas águas, em toda a gruta, no plano espiritual além de nós, centenas de seres ajoelhados, de túnicas, iluminados e contritos, de mãos postas, em atitude de humildade pediam: Ajuda, Senhor, os nossos irmãos. E uma voz poderosa vinha de cima e dizia: Este é o meu filho amado, nele coloco as minhas esperanças e todo o meu amor e o meu poder. O amor que deres por ele em meu nome, por mim será dado e recebido, e por ele será feito o que pedires, nesta ou nas gerações futuras. Porque em meu nome, ele é o santo dos santos por toda a eternidade. E os que crerem em mim por causa do meu nome, viverão por todos os séculos. Ele está em mim e eu estou nele. Este é um mistério eterno. Outros clarões iluminaram as águas da gruta e compreendo que aquela luz acelera a transformação daqueles seres e colaborava intensamente. Para nós do mundo seria comparável a uma imensa chocadeira elétrica, só que os espíritos em formação recebem, ao invés de calor, intensa força vital que vem das esferas superiores através de um ser superior, como Aglon neste caso, e através de Jesus, como no caso de transformar e dar nova direção ao mundo e ao pensamento universal, que se renova de tempos em tempos, que se chamam milênios, de outros iniciados, pois trabalham para o mesmo fim, que é ir gradativamente libertando a consciência humana, de modo que o homem vai pouco a pouco compreendendo e vivendo novas expressões ou faces do conhecimento universal. Adquirir conhecimento exige vivê-lo primeiro. Nada se conhece neste mundo se não vivemos o ensinamento que o anuncia. Não os iludamos, acreditando que conquistaremos o ensinamento sem vivê-lo. Todos os seres inteligentes do universo recebem o ensinamento pela palavra de um mestre, mas têm que vivê-lo para entendê-lo e assimilá-lo. Por isso disse Jesus: Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Os ensinamentos de Jesus são sangue, corpo e vida. É preciso absorvê-lo, assimilá-lo para que sejamos um só com ele. Não há outro modo ou outro caminho. Quem não entender assim nunca o compreenderá e o amará. É preciso devorá-lo todo, engoli-lo inteiro e senti-lo em toda a sua plenitude com o Pai. Para ele não há meios termos, ou tudo ou nada. Jesus não se dá pela metade nem aceita metade. Assim são todos os verdadeiros iniciados. Ele queria e devia ser amado com intensidade, com veracidade, com coragem e com amor. Quem não fez isso ainda terá de fazê-lo, porque ele nos espera ainda e eternamente. Nele está o Pai e o verdadeiro Senhor. Só nele encontraremos a porta que existe para nós que somos filhos do seu amor. Ele nos escolheu para segui-lo e conosco
ele tem compromisso, embora outros iniciados tenham compromisso com outras criaturas. Como a galinha tem os seus pintos, os iniciados têm os seus filhos espirituais. Cada um cuida dos seus com carinho e com amor. Na esfera do nosso mundo, que compreende a região solar, Jesus dirige, segundo as tradições mais antigas do Sol, todo o sistema solar, com seus deuses, anjos e iniciados. Por isso também afirmou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta da salvação e o entendimento. Acrescentamos nós: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. A todo que bate se lhe abrirá, a todo que pede se lhe dará, a todo que busca achará. Seremos sempre transformados e passaremos de esfera a esfera, e no interior de nós mesmos, sob o impulso do pensamento e das vibrações de nosso Senhor Jesus Cristo, na esfera da nossa criação espiritual. E em Jesus Cristo fomos gerados, e nele viveremos eternamente. A palavra de Aglon ressoava como um sino em nossos corações e penetrava profundamente em nossa alma. Na esfera além da nossa ainda víamos aquela imensa quantidade de espíritos que ouviam e acompanhavam a sua palavra sábia, ao mesmo tempo que no alto se estendia e penetrava em todos os corações. Logo, nós nos afastamos lentamente dali, com Aglon à frente, sob a tremenda e sublime impressão daquelas palavras. O ar parecia aromatizado de indizível perfume. O colorido das coisas dava a tudo a conformação de um mundo fantástico. Seguimos pelo canal e, em pouco tempo, havíamos alcançado a imensidade do mar e atingíamos a superfície. E, embora na esfera astral contemplávamos o azul do firmamento do mundo e víamos o brilho das estrelas da manhã, Aglon convidou a pousar em belíssimo penhasco que percebíamos à distância. Como aves marinhas que voassem alto, vislumbramos ilhas, penhascos e praias que surgiam aqui e ali. Nas anfratuosidades do penhasco, recebemos instruções diretas de Aglon, que nos retransmitiu sérias recomendações, dizendo que nos fora permitido conhecer alguns aspectos espirituais do mar e algumas figuras que o habitam, mas que os mares e os oceanos eram riquíssimos de seres que a humanidade terrestre ainda não conhecia, e na realidade era um mundo inexplorado, tanto do ponto de vista terrestre, da crosta, quanto do ponto de vista espiritual, das coisas e dos seres que lá existiam e povoam um mundo tão ignorado quanto as demais criações da natureza no mundo espiritual. A vida existe em toda a parte do universo. São seres diferentes quanto à forma e se manifestam através de possibilidades diversas, mas dispõem de um princípio que é igual e que evolui com um objetivo único, que é o de atingir a suprema e final evolução. De acordo com alguns seres mais adiantados, vêm de Deus e voltam para Deus. Outros dizem coisa semelhante quando afirmam que somos centelhas divinas que voltam para Deus. No entanto, todos afirmam a eternidade desses seres. Nascem de Deus, nele vivem e nele morrem, afirmam Paulo o apóstolo. Após essa exposição, Aglon acrescentou: partiremos daqui e viajaremos sobre a orbe e nos deteremos em alguns lugares onde encontraremos algumas criaturas que ainda vivem junto ao mar, presos por um magnetismo que os prende e os mantém aí por séculos e milênios. Dizendo isso, Aglon alçou o voo e nos levou com ele arrastados pelo seu poder e magnetismo. Atravessamos vertiginosamente a atmosfera que envolve o mundo e onde os seres mais estranhos habitam e vivem. No ar ou em outras formas de matéria que existem e das quais o homem não tem qualquer notícia. A ignorância humana nesse sentido não tem limites. Na realidade, o homem nem sequer conhece o próprio lugar onde vai. Tinha razão o sábio Sócrates: conhece-te a ti mesmo. O homem agora é que mal começou a conhecer-se a si mesmo. Nem sequer entendeu bem as regiões do mundo em que vive. Agora começa a explorar realmente o polo e busca conhecer a Lua e os planetas mais próximos. Deu há poucos dias o primeiro e trêmulo passo no sentido de conhecer o universo e nada sabe. Na realidade, o homem é ainda para si mesmo o inexplorado e o desconhecido. Vive realmente nas trevas interiores e
e exteriores. Fazer o bem para ele ainda é uma meta a atingir e um grande objetivo que quase toda a humanidade desconhece. Proceder dentro do direito e da honestidade ainda é considerado ato excepcional, quando deveria ser coisa normal e comum. Deveria viver o bem como o ato de respirar. Ser bom para o homem ainda é incomum, e digo de elogio e admiração, quando deveria ser o procedimento de cada ser na vida normal. Meditávamos sobre essas coisas e sobrevoávamos em imensas extensões de massa líquida quando avistamos algumas ilhas à distância. Aglon fez uma volta e nós o seguimos. Lá embaixo, a vegetação constituída de árvores e palmeiras balançava ao vento, e a beleza era indescritível. De um plano espiritual mais rarefeito, víamos a beleza paradisíaca da crosta aonde viviam os seres humanos, e permaneciam ainda muitos espíritos que, embora sem o corpo de carne, não desejavam deixar a terra. Amavam-na demais para abandoná-la. Eles estavam imantados por ligações milenares. Percebi, no entanto, que descíamos e pousávamos numa ilha e caminhávamos pela areia. Netuno acompanhava-nos silenciosamente. Silencioso. Vimos logo alguns nativos que dançavam alegremente e tocavam instrumentos que emitiam sons muito terrestres. Sem que perguntássemos, Aglon disse: são nativos, mas são espíritos desencarnados como nós. Permanecem aqui onde nasceram e morreram na última encarnação porque amam esta terra. Daqui não sairão tão cedo. Renascerão por estas terras de novo e ainda por muitos séculos ficarão por aqui. Estão imantados à terra e ao local, aos costumes e à raça. Mantém ainda no plano espiritual a própria língua ou linguagem. A evolução, meus filhos, processa-se lentamente, devagar. Às vezes demora milênios e milênios para dar um simples passo. A natureza é sábia, mas é lenta, e isso também é sabedoria. O ser avança pouco a pouco no silêncio dos séculos e dos milênios. A cada um, porém, compete entender as necessidades de progresso da própria alma, quando acorda para as sublimes faculdades do Espírito Eterno. No interior de nós, devemos trabalhar com intensidade para que alcancemos cada vez maior progresso. Deus nos dá as faculdades e os instrumentos, mas a nós cabe trabalhar e prosseguir. Somos, de certa forma, obras de nós mesmos e labor da própria alma. Cada um é o construtor de si mesmo, sob a misericórdia de Deus. Não há improvisação na natureza. O que se considera ser vivo vem se criando e realizando através dos tempos laboriosamente. Trazemos de Deus o princípio da vida e a força de renovação evolutiva, mas depende de cada um de nós crescer, transformar-se e evoluir mais no sentido melhor. Para isso, temos em nós, no próprio ser, as sementes que, desenvolvidas, desenham-nos na própria alma as faculdades novas que deverão nascer e desenvolver, com possibilidades ainda desconhecidas que ganharão vida e expressão maiores. É no interior do nosso ser que se encontram as possibilidades do futuro que acordarão e nos abrirão as portas da vida eterna que aí jaz. Na realidade, somos todos ainda criaturas embrionárias que esperam o amanhã, que repousa no íntimo de nosso ser, aguardando apenas o toque mágico de um ser superior que nos chamará para uma vida melhor e maior. Tudo em nós é eterno e imortal, e também tudo em nós apenas espera um novo despertar. Ainda ouvíamos o eco dessas sublimes meditações. Quando encontramos à nossa frente, à margem da praia, extensa cabana, cheia de nativos que se postavam em atitude de trabalho. À porta, uma figura de alta estatura, rosto bronzeado, seminu, nos contemplava com ar de desafio. Júlio Verne murmurou: aquele é Galgão. Logo em seguida, o espírito nos disse: aqui devemos visita a esta hora? Eu sou Aglon, falou o espírito. Eu sou Galgão, respondeu a figura da porta com um certo laivo de orgulho. O pintor. Aglon, sereno, cheio de humildade, esclareceu: sou Aglon, escalado para visitar com alguns amigos a zona do mar e as ilhas de que fazem parte. Viemos conhecê-los e, se for possível,
e aos seus discípulos. Galgão pareceu não entender, e eu e Júlio sentimos que ele com certeza não se dera conta de que não possuía mais o corpo material e que já era um simples espírito. Com ar de pouco caso respondeu: "Ah, o governo agora se lembrou de mim? Não ligo para o governo e não ligo para a França. Os homens não prestam, são todos uns pobres diabos. Há muitos anos deixei a civilização e qualquer proposta do governo eu recuso. Minha arte está acima de governos. Eu pinto só para mim mesmo e para o meu prazer. De alguns anos para cá, não ligo nem para os meus amigos. Minha família é esta." E apontou os nativos. "Os homens da minha terra nunca me aceitaram e compreenderam. O único homem que me compreendeu e a quem amei foi Van Gogh, mas estava louco." Aglon ouviu aquelas palavras e não disse nada, apenas pediu: "Podemos entrar?" Ainda com pouco caso, Galgão falou: "Podem, entrem à vontade. Vejam o que quiserem, mas não ponham as mãos nas minhas telas." Aglon, com um gesto de cabeça, fez que sim e entramos. Dentro havia uns 15 nativos à moda das ilhas que pintavam telas rudimentares de material grosseiro e desconhecido. "Estes", informou orgulhosamente o mestre pintor, "são meus discípulos e me amam. Contento-me com eles e mais do que com a sua civilização infeliz e má. Por isso, preferi viver longe do mundo." Continuamos percorrendo lentamente a cabana e vendo as telas do mestre. Aglon disse algumas palavras de admiração que envaideceram o pintor. "Não vai nunca à França?" perguntou. Galgão respondeu: "Não, nem lá nem a lugar nenhum. Não saio daqui. Sou feliz aqui." A cabana estava cheia de telas de cores vivas, azuis, amarelas, brancas, prateadas, com pinceladas diretas e desenhos firmes como era o seu hábito, dando contraste e beleza imprevistos e extraordinários. De fato, eram ainda extravagantes como as do seu tempo no mundo. Não tinham nem tem sentido ou revelação espiritual. Eram apenas Galgão e mais nada. Os discípulos procuravam repetir a sua técnica e havia algumas mulheres que pareciam muito ligadas ou imantadas nele. Fios de tonalidade vermelha ou cinza amarronzado os ligavam. Partiam-lhes do coração e o envolviam. Percebia que entre eles haviam laços profundos de amor carnal ou físico, e o pintor mantinha para com elas amor terrestre. A simpatia física irradiava-lhes das fisionomias, embora todas elas, e mesmo os rapazes, mantivessem o ar de candura infantil. Viviam na realidade como uma grande família do mundo que vivesse em paz e tranquilidade. Ele assemelhava ao chefe da família ou da casa, com rigor e rigidez. Muita seriedade e rigor não se notava, porém, sinais de espiritualidade ou de amor espiritual. Aglon tentou atraí-lo para uma conversa que lhe despertasse a ideia de imortalidade e sobrevivência depois da morte, mas tudo inútil. Só falava na arte, no ódio aos governos que o abandonaram, das coisas materiais, enfim. Júlio viu que ele não reconhecia ninguém e nem o seu estado espiritual. Ficou muito impressionado com a piedade dele e interrogou: "Aglon, não há nenhuma esperança para ele?" "Ah, para todos há esperança. Terá contudo que aguardar o tempo." "Muito? Quanto?" "Não há prazo certo para o despertar da alma. Um dia, um mês, um ano, 100 anos, um milênio. Depende de cada um, do que fez de bom ou de mal. O estado da alma é que determina o seu despertar para as coisas espirituais. Existem as trevas exteriores e as interiores na palavra do Senhor." Júlio fitou Aglon, buscando compreender a lição, mas o grande Aglon sorriu com carinho e murmurou: "Meu filho, o ser é escravo dos milênios e o amor e o entendimento podem nascer a qualquer hora no coração da criatura. Ninguém está órfão. É preciso apenas lutar dentro de si mesmo, com coragem, para que o bem possa vencer o mal e a consciência se iluminar ao clarão do mundo maior. O Pai nos espera sempre, depende de nós buscá-lo e encontrá-lo. No interior de cada um repousa a eternidade como um pássaro, é preciso despertá-lo." Compreendi Aglon e vi que todos compreenderam, e entendi também que a alma da criatura era a fortaleza a ser dominada e libertada. Júlio disse para mim baixinho:
Quanta coisa nova ainda teremos de aprender. Parecendo ouvir-nos as preocupações, Aglon modestamente ajuntou: somos grãos de areia no universo imenso. Para nós tudo é mistério e silêncio. Infelizes daqueles que julgam que já sabem tudo. O conhecer e o saber são infinitos. Deus para o homem e para as almas, como nós, não é somente o infinito, mas o desconhecido, embora esteja perto e dentro de nós. Nos fale e nos entenda, apenas nós ainda estejamos surdos às suas palavras e a seu pensamento. Como poderemos entender as palavras de Deus? Perguntei a medo. Deus fala em todas as coisas da criação. Em toda parte estão as suas palavras sábias. Fala mais, porém, no coração e na mente do homem no mundo e dos seres em geral por toda parte. Sente mais Deus do que se ouve. À proporção que vamos nos tornando um com ele, mais o entendemos. É preciso procurar amá-lo para entendê-lo, porque o amor une os seres na intimidade do universo e no âmago das coisas. Amar é sentir, e sentir é entender. Percebemos que Aglon se iluminava. Quem na realidade seria Aglon? Mas saber isso importava? Acho que não. A luz que irradiava dele dizia tudo e respondia a minhas infantis indagações. Os outros companheiros observavam quadro por quadro, ou iam conversando com os nativos aqui e ali. Galgan mantinha-se à porta indiferente à nossa visita. O sol claro iluminava a cabana e todos trabalhavam alegremente. Via-se que o pintor não conhecia a espiritualidade nem se interessava por Deus, mas era feliz à sua maneira. Ali estava no mundo que elegeu para si mesmo, e dali não sairia tão cedo, pois o que imanta a criatura às coisas são os pensamentos, os sentimentos, o egoísmo, o ódio ou a dor. Vós estareis onde estiver o vosso coração. De fato, Galgão pôs o seu coração naquelas ilhas, e o seu sentimento estava ali, e ele ali permanecerá. Absorto pensava eu nessas coisas quando fui despertado pela voz de Aglon. Meu filho, Galgão pensava muito em Deus, mas não o achou como ele pensava a seu respeito, e como queria ou esperava que ele fosse. E nessas meditações se perdeu. Até hoje o procura, e o seu pensamento divaga nessas indagações que o deixam como vocês veem, com um olhar distante dentro de si mesmo. Essa fuga da civilização de que ele se vangloria não passa de uma busca desesperada para encontrar Deus. Diversas vezes em sua arte expressou esses sentimentos através de figurações religiosas e mesmo de Jesus. Mas era busca fantástica que sempre acabava em nada. Nele lutavam, como em todos nós, o bem e o mal, a matéria e o espírito, o passado, o presente e o futuro. O que havia dentro dele era o grito da criação que proclama Deus e que ele não aceitava. O sexo para ele era apenas uma satisfação e não o fim que planejava. O que na realidade ele queria era Deus. Em suas telas, aqui e ali, havia de quando em quando motivos da morte ou da ressurreição de Jesus. Mas no fundo mantinha sempre o sentimento materialista preso que estava às coisas da terra e que simbolizava nesta pobre ilha onde encravou os seus ideais. Centralizava os seus sentimentos e sedimentara naquelas criaturas humildes e sem ideal, e nelas colocara sua alma. Por isso era um prisioneiro de si mesmo, e inconscientemente escravo delas. Não buscava nem procurava renovar mentalmente no campo do espírito. Só procurava os caminhos na arte, e isso só iria demonstrar em novas reencarnações futuras. Agora só lhe interessava a arte. Ainda não percebeu o espírito. Na realidade, ainda não sofreu por ele, como aliás todos ou quase todos os pintores. O pintor estaciona comumente no tempo. O músico e o escritor são mais ágeis e renovam-se mais depressa porque lidam quase só com o pensamento. O pintor luta com a imagem e demora mais a decidir. O pensamento como imagem custa mais a se concretizar. Van Gogh. Antes de nos retirarmos, porém, ouvimos uma conversa mantida por Júlio com Galgão. Meu caro mestre, perguntou Júlio ao espírito Galgão, gostaria de ter notícias de Van Gogh? O mestre não sabe dele?
Galgão pareceu despertar de um longo sonho, porque com o olhar perdido na imensidão do mar, respondeu: há tempos não o vejo, depois de seu drama desapareceu. Não o viu mais? Não, nunca mais. Disseram-me que ficou louco, queria se matar e não o vi nunca mais. Por que desejava se matar? Perguntou Júlio. Não sei, já estava louco. Nada acalmava o seu desespero. Era dominado por uma vontade insensata de morrer. Parece que por fim morreu, coitado. Era um infeliz. Gênio é inegável, gênio e dos maiores do mundo da pintura e da arte. Gênio como poucos, mas louco. Louco também como poucos. Gostaríamos de vê-lo, insistiu Júlio. Difícil, muito difícil. Talvez impossível. Não o encontrarão, desapareceu. Não o encontrei nunca mais. Moramos juntos, grande pintor, mas positivamente louco. Louco de tudo. Percebi que Galgão não sentira ainda, nem tivera sequer qualquer ideia de que já não era mais um homem da superfície da terra e nem que agora era um simples espírito, preso às recordações do seu passado. Van Gogh para ele era o mesmo Van Gogh, pintor pobre, miserável, sem dinheiro, que só possuía o gênio de artista. Fiquei pensando na situação de todos esses gênios da humanidade que o plano do espírito viviam sem saber da realidade. Eram, em verdade, muitos entre os mortos. De nada sabiam, estavam enclausurados em si mesmos, escravos da inconsciência, perdidos dentro da própria alma. Quem viria despertá-los? Aglon, sentindo provavelmente minhas indagações íntimas, respondeu-me: o espírito permanece assim até que alguém, que lhes teve grande amor, os faça despertar. Só o amor tem forças para chamá-los à realidade espiritual. O amor é a única força capaz de trazê-los de novo à vida real. Quase sempre o amor de mãe é que consegue esse milagre, como falariam os homens. Sentimos o quanto eram verdadeiras as palavras sábias de Aglon, e foi com um imenso carinho que nos recordamos de nossa querida mãe. Não demorou e buscamos o espaço infinito como águias. No mar, algumas embarcações e navios singravam as águas. Centenas de ilhas apareciam aqui e ali, e alguns espíritos percorriam a orla das praias batidas pelas águas verdes dos mares. Nós, porém, pensamos naqueles seres que viviam por toda a parte, nesse universo de Deus onde a imortalidade existia em tudo e em todos, e nos quais a força divina animava tudo, as coisas e os seres indiferentes às suas crenças, os que aceitam e os que recusam. Despedida. O tempo autorizado para aquela viagem de estudos estava se esgotando. Eram as primeiras notícias sobre a vida dos espíritos nas regiões do mar que iríamos enviar à superfície da terra ou crosta. Sabíamos que os homens, como sempre, estranhariam. Espíritos no mar? Contudo, sabíamos também que os homens já estranhavam até as teorias de astrônomos que afirmavam a existência provável de vida em outros mundos. Negar ou aceitar era um direito do homem e de todos. A ciência humana comumente volta atrás ou se modifica a si mesma quase todo dia. E estava certa nessa atitude. Era até um dever. A permanência no erro é que constitui o mal. Não modificar-se e adaptar-se aos novos conhecimentos e corrigir o que está errado. Não há razões em nosso entendimento para não se admitir outras formas de vida no universo, naturalmente dentro de outras estruturas. Deus, que criou as formas de vida, submetendo essas formas à lei da evolução, dará a cada mundo, e de acordo com as possibilidades que cada mundo foi construído, as formas e o mecanismo de funcionamento que quis. Porque teria ele que fazer todos iguais em mundos diferentes? A criação é de Deus e não dos homens. Nós cremos que Deus criou as leis que criam e organizam o universo. Naturalmente, não ficaria ele criando cada dia os seres e as coisas. Organizou um sistema universal que funciona sozinho, sem a intervenção mesmo divina dele, cada dia e cada hora, como se fosse um construtor terreno construindo sem cessar e se divertindo com as suas obras. Somos, é lógico, o resultado da sua criação e construção, mas isso sob o impulso das suas leis. Assim, como uma máquina fabrica automaticamente sob a técnica que a criou para fabricar. A vaca faz bezerros e a galinha produz pintinhos, automaticamente sem que haja necessidade de intervenção pessoal de Deus em cada caso. É lógico que ele está ali através de suas leis imortais e eternas.
já havíamos partido e alcançado certa altura, quando Aglon parou em determinada posição no espaço e orientou: meus amigos, agora devemos nos separar, buscando cada um o seu destino. Com certeza, embora seremos designados por nossos superiores para realizar outros trabalhos e estudos, adquirir outros conhecimentos que contribuirão para que cada um de nós progrida mais e cresça mais. Dizendo isso, Aglon abraçou-nos com carinho e imediatamente partimos todos. Deixei Aglon com profunda saudade no coração e Júlio Verne, dando-lhe um beijo de despedida e de agradecimento, também deixou. Ambos singramos o espaço, cheios de alegria pelo que havíamos aprendido e adquirido. À nossa frente brilhavam as estrelas como se fossem os olhos cintilantes de Deus. Fim.